Boa tarde! Começou o nosso programa favorito do sábado, Fé Meninas. E essa semana, esse mês, nós vamos estar falando sobre o mês mais especial de todos. Concordo. O mês do Dia das Mães. Então, o nosso programa vai estar voltado para você, mamãe, para você que é mãe, para você que deseja ser mãe, para você que tem sua mãezinha também e quer junto aprender um pouco mais. Esse programa é especial para você, mulher. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Femininas. Bem-vinda, minha amiga. Bem-vinda, E é um Gabi. mês especial também, porque é o mês de meu mês. aniversário. É perfeito, é o mês perfeito. É o mês das flores, é o mês das noivas, é o mês das mães. É o meu mês. Então, maio é o mês perfeito. E que bom que você está aqui conosco nesse mês perfeito que o nosso Deus fez para nós. E hoje o nosso programa está muito especial. Nós temos uma convidada que vai falar conosco sobre maternidade, mas lá no início da maternidade, né? A maternidade, ela começa geralmente com um sonho, né? Um sonho nosso de ter filhos, de gerar filhos. Mas quando isso acontece, tem todo um processo gestacional. Então, é uma profissional que ajuda muito as mamães durante todo esse processo gestacional. E vocês vão conhecê-la agora. Seja muito bem-vinda ao programa Femininas, doutora Flávia Lopes. Obrigada. Boa tarde a você de casa, boa tarde, meninas. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Que alegria, o prazer é nosso. O prazer é nosso. Então, para conhecer melhor quem é a doutora Flávia, o que ela faz, no que ela ajuda essas mamães, vamos falar agora. Doutora Flávia é nutricionista, além de nutricionista, é CEO da clínica Florar, e ela vai nos contar agora um pouquinho de como surgiu, primeiro, o desejo de ser nutricionista, o desejo de ser especialista em mães, né, em gestantes, em gravidinhas, tem a mãe, a fase gestacional, né? Tem o pós-parto, que precisa de muitos cuidados, os primeiros passos alimentares do bebê também, que precisa de um acompanhamento profissional, e a doutora Flávia trabalha tudo isso, ela acompanha você do teste positivo até o primeiro passinho do bebê. Ela vai estar com você. Exatamente. Conta pra gente como surgiu esse sonho, conta pra gente como é ser CEO da clínica, como funciona o sonho da clínica, se apresente mais profissionalmente e fale sobre isso. Obrigada. Então, como vocês já me apresentaram, eu me chamo Flávia, eu sou cristã, sou mãe de 2 meninos, sou esposa, meu filho mais velho tem 4 anos, o menor, o Otávio, tem 1 ano e 3 meses. Sou casada há quase 7 anos com o Calil e eu sou formada há mais ou menos 6 anos e eu tenho, desde que comecei a sentir vontade de engravidar, eu tenho despertado esse interesse por essa área. Então, eu me formei, eu não imaginava que eu iria atender em consultório, eu pensava em outras coisas, de repente trabalhar com hospital, né? Eu queria fazer residência, mestrado. E foi estudando para residência que, em paralelo, no mesmo período, eu estava começando a sentir vontade de engravidar, eu já era casada. E aí eu comecei a estudar também sobre esse tema, sobre suplementação na gestação, para os bebês. Também comecei a achar muito interessante esse universo. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou encarar uma pós-graduação nessa área. E foi aí que eu fiz, né? Sou pós-graduada em nutrição clínica em obstetrícia, pediatria e adolescência. E eu também tenho uma certificação em seletividade alimentar. Então, desde que eu comecei a pós-graduação, alguns meses depois eu comecei a atender em consultório, lá em 2021. Então, tem uns 5 anos aí de atendimento em consultório, em que a gente recebe crianças, né, gestantes, tentantes também, mulheres que querem engravidar, a gestação e o período de introdução alimentar e também crianças que apresentam algum tipo de dificuldade alimentar. Então, tenho trabalhado nessa área aí há algum tempo. E desde que meu mais velho nasceu, eu passei a atender somente de forma online. Comecei no consultório, depois migrei para online, porque eu queria ter mais tempo com ele, né? Me organizar É o melhor. sonho de toda mãe, né? É o sonho de toda mãe. Exatamente. Então, eu fiquei praticamente esses 4 anos ali integralmente, né, trabalhando online, vez ou outra. E ano passado, em dezembro, eu decidi dar esse passo para o presencial novamente.
E aí fui atender em uma clínica, só que só tinha disponibilidade aos sábados, que é aquele dia que a gente quer ali curtir o marido, os filhos, né? Que tem aquela Curtir a folguinha, família. viajar. E aí eu falei assim, bom, eu preciso de um espaço para receber melhor, para atender durante a semana. E foi aí que surgiu a clínica, né? Que eu e a minha sócia, que é psicóloga perinatal, também atende mães, puérperas. Nós juntas tivemos essa vontade e fomos atrás, fomos dar esse passo. E aí desde fevereiro, finalzinho de fevereiro, início de março, nós estamos aí com a clínica. Recebendo essas mulheres ali que estão passando por esse período tão único da vida de uma mulher, né, que não há verdade. outra igual. Então a gente pode ali receber e ajudá-las com a nossa profissão. Que legal, né? Porque, como você bem falou, é um momento único, né? Tentante ou já gestante, você tá assim. Eu acho que, no meu ponto de vista, é o auge da nossa feminilidade, né? No meu caso, eu amava estar grávida, eu amava viver tudo aquilo e é viver um sonho. E que bom que tem profissionais para nos ajudar, né? Porque tem muitas questões que envolvem. Tem o sonho, tem o romantismo, né, da gestação, mas tem muitas outras coisas por trás disso. E que bom que temos profissionais como você, como a Temos sua desafios sócia, né? também, né? Porque os desafios vêm e tem pessoas para ajudar exatamente nessa área, né? Que legal saber que você existe. A Clínica Florais está aqui em Belém, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas você já pode ir pesquisando aí, porque se você está grávida, se você tem alguém na família e está precisando desse suporte, desse apoio, é só procurar a doutora Flávia Lopes. Com certeza. Também eu conheci a Flavinha também na época. A Flavinha que eu já sou íntima. Eu conheci a doutora Flávia. Eu tô tão formal, doutora Flávia. Eu já conheci ela desde a época da igreja. Que eu nem era casada. Há muito tempo. E aí, quando eu tava com a dificuldade como a gente fala muito sobre a questão do tentante, né? E eu sei disso, quanto é importante a gente se alimentar bem, né? A gente melhorar o nosso corpo, a gente melhorar por dentro totalmente para que a gente possa receber dentro da gente aquilo que Deus preparou. Preparar a casinha, né? Preparar a casinha. Então foi quando eu procurei também a doutora Flávia, a gente já vem conversando há um bom tempo. Depois eu engravidei do Luquinha. A gente teve um acompanhamento e depois eu me lembro que logo que o Luca nasceu, que teve a introdução alimentar, e aí ela estava fazendo um curso dessa introdução alimentar, que depois nós vamos falar um pouquinho também, e foi assim essencial para esses primeiros passos, né, da alimentação do meu filho. Então, procurar um profissional, né, desde antes, poxa, eu estou tentando, Gabi, eu não consigo ter filho, a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar ali buscando, mas a gente também precisa buscar um profissional para que a gente possa cuidar do nosso corpo, para que Deus ele possa fazer a obra. Então, eu acho que isso é algo muito sério, da gente entender que os profissionais, eles são ali, Deus, ele levantou aqueles profissionais para que a gente possa usar e que a gente possa... É uma extensão, né? É uma extensão do amor de Deus por nós, né? A gente faz o natural e Deus faz o sobrenatural. Isso mesmo. E aí, por isso que é tão importante a gente estar em busca desses profissionais e por isso que nesse mês tão especial, que é o mês das mamães, nós trouxemos essa profissional maravilhosa para que possa te orientar. E para que a gente possa continuar, eu queria fazer mais uma perguntinha. A gente fala muito quando nós estamos grávidas, né, que nós temos que comer por 2. É muito comum a gente ouvir isso. Olha, tô grávida, eu posso comer por 2. Eu mesma, quando estava grávida, 2 hambúrgueres, só falava assim, olha, agora eu posso comer o que eu quiser aqui, porque eu tô comendo por mim e pelo bebê. A barriga vai crescer mesmo? A barriga vai crescer mesmo, vou dar aquela engordadinha. E eu queria saber, né, eu acho que é a dúvida de tantas mulheres que estão nos ouvindo aqui, é necessário comer por 2? A gente precisa comer por 2? Isso tem algum benefício ou tem algum prejuízo dentro da gravidez? Então, é realmente uma questão muito comum de se pensar. Aquele eu já quadro, ouvi. mito ou verdade? Exatamente. E eu costumo dizer que comer por 2 não, mas nutrir por 2 sim. Porque é uma fase assim que, claro que tudo que você ingerir vai ser usado como substrato para o desenvolvimento desse bebê, dos órgãos, né, de construção realmente do corpinho dele e de predisposições genéticas também futuras. Então, a questão de quantidade, ela não significa automaticamente qualidade. A gente precisa pensar em uma alimentação de qualidade. A quantidade, ela é uma questão muito individual.
mas não há essa necessidade de comer dobrado, de comer por 2 e de ter essa liberdade de comer a quantidade que quiser, porque existem riscos, sim. Existe o risco de, claro, a gestante ingerir muito mais calorias do que ela necessita, mais gordura, mais carboidrato, e com isso, de repente, um risco de diabetes gestacional ou até de um ganho de peso excessivo, que propriamente o próprio ganho de peso excessivo já traz também a questão de risco de pressão alta, de diabetes também, né? E esse peso também pode ficar retido após o parto, então a mulher ali entrar em um MC de sobrepeso, de obesidade. Então deve existir um equilíbrio, não em relação assim claro, a quantidade também, né? Não existe essa liberdade nesse sentido de comer à vontade, mas o foco deve ser a qualidade nutricional, a composição dos alimentos que você escolhe ali. Se tá uma composição que vai fornecer os nutrientes adequados para dar suporte para a gestação, para nutrir tanto mãe quanto bebê. Então não é a quantidade, é a qualidade. Exatamente. E é por isso que é tão bom e tão importante a gente ter uma nutricionista qualificada que vai fazer uma dieta para você balanceada, né? Às vezes você e também comer tudo que você quiser comer, mas em determinados horários ou às vezes, né, hoje eu como, amanhã eu já faço uma dieta. Equilíbrio. Um equilíbrio, né? Como bem disse a doutora Flávia, né? Não é comer por 2, é nutrir por 2. Então, nada de 2 hambúrgueres, uma pizza inteira, 2 copos de milkshake. É o meu sonho, porque eu vou te dizer, na gravidez inteira, se eu comesse isso, eu passei do início da minha gravidez até o final na hora que eu tava indo ali ter o Luquinha vomitando. Eu não conseguia comer, uma das coisas que eu até falava, casos, não conseguia comer de jeito nenhum. Imagina comer por 2, se eu comesse por 2, eu ia ficar passando mal o dia inteiro. De mãe, cada mãe eu nunca senti enjoo, eu tive 2 gestações, eu nunca senti um dia de enjoo. Foi mas eu era daquela que queria comer por 2. Em compensação, o fato de não ter enjoo te dá muito apetite, aí você quer comer muito. Sim. Mas você falou agora há pouco sobre ganho de peso. Então vamos falar mais sobre isso. Existe, né, muitas falas. Eu só posso engordar tantos quilos. Eu já passei, tá demais e tal. E são coisas que a mãe, além de tantas preocupações na gestação, ela tem que se preocupar ainda com o peso, né? Um negócio que acompanha a vida da mulher em qualquer fase. São várias perguntas em uma. Primeiro, qual é o ganho de peso ideal? Até aqui tá ok. Passou disso, já acende uma luz de alerta para essa mamãe. Para essa mamãe que passou, né? Se tem a questão do ganho de peso, aquela mãe que realmente está com peso muito acima, né? Às vezes ela já entrou na gestação bem acima do peso. E aí ela continuou ganhando peso. Talvez como eu não tenha tido nenhum dia de enjoo e está querendo comer por 2, por 3. É necessário que essa mãe faça uma dieta específica? Pode ser feita uma dieta específica por conta de ter um bebê? São muitas dúvidas que eu acho que a mamãezinha tem nessa hora, né? Fale pra gente sobre o ganho de peso ideal. E até umas dicas já que tá ouvindo, já é uma consulta. Aproveita que hoje é por conta do Femininas. Então, qual seria, né, o tratamento não, qual seria o procedimento certo que a mãe tem que fazer? Aquela mãe que já começou a gestação, né, acima do peso, ou que ganhou esse sobrepeso realmente excessivo após a gestação? Então, essa é uma questão muito individual. Cada mulher vai ter a sua recomendação. Isso vai depender também muito do IMC pré-gestacional. O que é o IMC pré-gestacional? É a correlação do peso com a altura dela. A gente não costuma na gestação fazer a avaliação de composição de gordura, de músculo. Bioimpedância, por exemplo, é um exame que não pode ser realizado porque é uma corrente elétrica ali leve, mas que passa ali no corpo, então não seria seguro totalmente para o bebê. E aí os protocolos existentes e até mesmo em 2024 saiu uma atualização sobre novas curvas de ganho de peso. Então, cada tipo de IMC que a mulher começa a gestação, se ela começou com sobrepeso, se ela começou com obesidade, ou de repente baixo peso, para cada tipo de IMC que ela iniciou a gestação, existirá uma recomendação de ganho a cada trimestre.
e um ganho total, né, durante a gestação. Eu vou dar um exemplo. Quem começa com obesidade ou com sobrepeso, no primeiro trimestre ali, nós não esperamos, até porque o bebê ainda não tem um peso significativo, então nós não esperamos ali na recomendação que haja um ganho significativo. E considera-se até que ela possa perder ali 1 quilo, 1,6 kg, dependendo do IMC que ela iniciou. Só que não também de forma excessiva, diminuir às vezes acontece, mas de repente por decorrência de uma hiperêmese gravídica, onde essa mulher vomita muito ao longo do dia, não consegue segurar nenhum alimento, às vezes nem líquido, e aí isso já precisa de um acompanhamento mais específico com o obstetra, né, medicação, reposição. Bastante vitaminas a mais, porque eu não conseguia manter nada. Exatamente. Vomitava toda hora. A história de é mito ou verdade? Chupar limão evita esses enjoos constantes? Existem medidas que amenizam, né? A gente não diria evitar, mas eu diria amenizar. Porque são sintomas decorrentes dos hormônios da gestação, principalmente aquele início ali, que o beta-HCG está alto, tem a progesterona. Então, são sintomas decorrentes da alteração hormonal que, às vezes, a gente não tem como parar, né? Porque é característico ali daquela fase da gestação, mas existem, sim, medidas que podem amenizar os azedos, as coisas geladas, as coisas secas, logo pela manhã, que é um horário que comumente é mais recorrente o enjoo, o vômito. Tem a medicação também, que pode ser utilizada, prescrita pelo obstetra. Tem medidas fitoterápicas, como o gengibre. Tem a vitamina B6, que também é uma medida que nós adotamos para amenizar. Suplementos que ajudam a amenizar, né? Isso. Então, existem essas medidas. E retornando à questão do peso, é uma progressão que é muito individual. Mas eu costumo sempre falar que o peso da mãe, ele não necessariamente reflete o que está acontecendo com o bebê também. Então, a gente tem ali os acompanhamentos ultrassonográficos, né? A partir ali do segundo trimestre para frente, do segundo morfológico para frente, assim, os percentis de pezinho do bebê, da circunferência da barriga, eles passam a ser, assim, um pouco mais relevantes e a gente fica ali de olho. Às vezes, essa mãe não ganhou quase nada de peso, mas o bebê, de repente, está com um percentil muito alto, está com peso excessivo. A gente também precisa fazer essa correlação, esse paralelo. Quando eu faço um acompanhamento, eu sempre peço, me envie as ultrassons, traga a ultrassom para consulta, que a gente vai crochecando ali a sua evolução com a evolução do bebê. Às vezes essa mulher não está consumindo as calorias necessárias ao longo do dia, passa muitas horas de jejum, e isso pode impactar no peso do bebê, no ganho de peso dele. Ou ela tem uma hiperglicemias ao longo do dia, acaba consumindo muito carboidrato, isso também impacta de forma ao bebê ganhar muito peso, ou ter uma circunferência abdominal aumentada. Então, reforçando, uma questão muito individual, né? Claro que tem ali o IMC, mas vamos supor, já como você falou, eu já iniciei a gravidez acima do peso. Você vai ter lá a sua média semanal de ganho, porque a gente precisa lembrar que existe placenta, existe líquido, né? Tem o pezinho do bebê, a gente naturalmente já aumenta a gordura, nosso tecido adiposo, porque nós precisamos de mais gordura ali nesse período, é uma coisa fisiológica também, até o nosso colesterol aumenta para dar suporte à produção hormonal, porque os hormônios eles advêm do colesterol, então nem é um exame que a gente fica avaliando na gestação, o colesterol, porque ele aumenta mesmo. Então, a gente vai analisando individualmente. Em ambos os casos, ou a mãe que está com sobrepeso, muito sobrepeso, ou quando o bebê, que às vezes você falou, às vezes o bebê que está talvez com peso acima do esperado. É possível fazer uma dieta para isso ou tem que esperar isso para o pós-parto? É possível equilibrar, sim. Talvez não diminuir
né? Não perder peso, porque não pode se fazer uma dieta hipocalórica também, pensando nessa questão de perder muito peso, ou tá no sobrepeso, precisa na gravidez entrar em eutrofia, em normalidade. Não é o momento de pensar isso, a gente vai pensar pós-parto, mas dá para reduzir a velocidade de ganho semanal. E nada de uma fazer isso por dieta conta própria, né? balanceada, né? Por Isso. isso tem que ter uma dieta E balanceada. E o exercício. Por conta Alimentos, própria. exercício também. Não fazer por conta É própria. um conjunto, né? Tem que ter um nutricionista, tem que fazer, praticar exercício, tem que ter um acompanhamento obstétrico, tem que cuidar porque você está gerando ali alguém dentro de você e tem que ter, né? Imagina, é tão sonhado, filho, ter esse acompanhamento. Com certeza. E para que a gente possa a gente já vai finalizar esse primeiro quadro, mas eu vou fazer só mais uma pergunta. Esse bloco tá passando rápido. Porque o assunto aqui é muito bom. Nós abrimos uma caixa de pergunta no nosso Instagram e foi muito bacana que as meninas interagiram com a gente. E tem uma perguntinha aqui de uma seguidora nossa, a Ana Célia, e ela perguntou assim, uma dúvida que ela tinha. Durante a gestação, pode tomar algum tipo de chá na gravidez? Existe algum alimento que deve ser evitado ou proibido nesse período? Você bem falou sobre, por exemplo, o chá, o gengibre. Posso fazer um chá de gengibre, de repente, para evitar esse enjoo? Conta pra gente um pouquinho sobre a questão do chá na gravidez. Nem todo chá é seguro. Existem chás que realmente não podem ser utilizados para uma gestante. Chá de boldo, chá preto, chá verde, chá de hibisco, chá de canela. Esses chás realmente a gente não recomenda. Agora, existem outros que são mais corriqueiros, né? Erva doce, cidreira, camomila. Eles entram muito num padrão assim de não muito estudado, né? Chás que não foram bem estudados, a aplicabilidade deles, a segurança deles no período gestacional. Então, assim, eu costumo orientar por um cuidado maior, um cuidado ali mais, né, delicado nessa fase, evitar, por nós não termos essa evidência científica ali forte. E aí, o que poderia ser utilizado que temos comprovação? É o chá de gengibre, mas também uma quantidade ali determinada, e chá de frutas. Só que nós temos que tomar cuidado com os chás de frutas que vendem no supermercado, porque às vezes você vê ali um chá de maracujá, só que ele tem o sabor de maracujá. Quando a gente vai ver a lista de ingredientes, tem ali um chá verde, tem um chá de hibisco, tem um chá mate, que também não pode. Então, eu sempre costumo dar essa orientação de que forma você pode fazer. No mercado, eu encontrei apenas duas opções que é totalmente liberado. Eu me lembro, ela liberado. Você até me mandou na época, porque eu também tinha essa dúvida. Ou então um chá caseiro que você faça ali com laranja, com maçã, né? De repente. Chá com frutas, com né? frutas. Vamos pegar uma maçã. Isso, abacaxi, a casca, limão, né? Pode fazer também. Pode fazer, assim, algo bem natural. Isso. Evitar também esses que são industrializados, porque nem sempre você sabe o que tem ali na composição. Exatamente. Às vezes pode estar falando ali, aí na entrelinhas a gente lê rápido. Eu não conheço. Então, assim, eu sempre tento ler, às vezes eu nem entendo tão bem o que está escrito ali no rótulo. Só que a profissional consegue, então, mande foto, né? Tudo, Por isso que é muito bom a gente ter uma nutricionista, alguém que acompanha. Como eu falei, eu tinha dúvida do chá. E aí eu mandei para ela e ela me mandou. Aqui a gente não vai falar de marcas, que ninguém tá me patrocinando. Mas ela me mandou a foto de alguns chás que eu poderia comprar. E aí eu fui atrás porque eu amo chá. Eu sou do Mato Grosso do Sul e lá a gente toma muito tereré. E eu sei que o tereré já é um chá também verde, né? mate, que não dá pra tomar. Então, assim, na época da gestação eu queria um chá. E aí eu fazia muito chá de gengibre também. Né? Explica pra gente aí, só pra gente finalizar, como eu poderia, se eu quisesse fazer um chá de gengibre? A quantidade, mais ou menos, se for ali um pedaço que você pegue, mais ou menos ali do tamanho da ponta do dedo, ou então se você for ralar, uma quantidade que caiba ali dentro de uma colher de sobremesa, aí você coloca ali na água para fazer a infusão. Para uma xícara, uma caneca de chá? Para 1 litro, mais ou menos. Aí você pode dividir ao longo da... E depois é bom tirar, né, o gengibre, depois que tiver feito? Pode deixar, se for ali raladinho. Canela não pode. A canela, se for o chá, não. Se for empitadinha, assim, vou comer uma canelinha em cima do mingau ou da banana. Aí, bem pouquinho. E já pegando o gancho da canela, né, pensando nos alimentos, existem alimentos, sim, que não são orientados fazer a utilização durante a gestação. Então, principalmente alimentos
crus, né, ter esse cuidado com a questão dos crus, porque pode ter contaminação não só da toxoplasmose, mas de outras bactérias mesmo, né? E uma causar dúvida já, que disenteria. tá falando, antes da gente finalizar, não tá nem no Ainda tem tempo, vai. Ainda tem tempo. Eu amo sushi. Sou apaixonada por sushi. Na época da gravidez da Giovana, eu não comi nenhum tipo. Da do Luca, o que eu fazia? Eu grelhava o salmão, eu mesma fazia em casa. Eu fazia essa manipulação, aí colocava... Não tem problema, o negócio é onde você está comendo e como está sendo, né? Eu posso comer, de repente, quem tá ali em casa, tá grávida, tá com desejo... O fato de o sushi ser ali, né, algo cru, não necessariamente significa que ele vai estar contaminado se é de um local que ali você tem confiança na manipulação dos alimentos, na segurança do restaurante, né? Agora, assim, há muito medo em relação a isso, mesmo a gente dizendo, não, olha, não necessariamente sendo de um local seguro, porque às vezes a gestante já me relatou, eu não sei, não sei o transporte, de onde veio, se foi mantida a refrigeração. A pessoa tá bem lá e pede um iFood, aí de repente o cara né? Pode ser. Então, assim, na teoria não teria problema, né, sendo de um local seguro. O que há muito é esse receio mesmo, assim, ai meu Deus, será que eu vou confiar mesmo? Será que realmente é bom fazer em casa, sempre palpite pelo caseiro. Não é todo mundo que sabe fazer isso em casa. Amiga, só tu pegar lá, eu pego o salmão, coloco no negócio, amasso. Olha, tá pronto, parece delícia. fácil, mas não é. Da expectativa, a realidade, ela já vou sabe. Fazer um e vou postar, vou matar o feminino. Quero só ver, me chama. Olha, gente, a gente já vai terminando o nosso quadro, mas aproveitando, vou pedir para a doutora Flávia colocar o Instagram dela, falar do Instagram dela, da clínica, né? Para que, se você tiver dúvida, você pode mandar, né, um direct para ela também faz atendimento, ainda faz online, sim, faz na também. clínica. Então aproveite esse espacinho para falar um pouquinho do seu Instagram. Então, meu Instagram é Flávia Lopes, com 2S, Nutri. Lá nós temos o Instagram da clínica também, lá na minha bio. Foto no Instagram dela. Aí, Flávia tem aqui Lopes. no telão que eu coloquei que ela dá algumas dicas sim, também. Sim, aí me acompanhem lá, porque vez ou outra estamos postando nos stories algumas dicas, alguns relatos, né, de gestantes, alguns casos que eu atendo. Olha ali no cantinho, ela sempre dá várias dicas, né? Vídeos. Aqui o Instagram da clínica, clínica.florar. E aqui também o acesso ao WhatsApp, que você pode marcar o seu atendimento. Eu costumo fazer essa aulinha também, quando eu faço acompanhamento gestacional, quando nós temos mais de uma consulta, eu faço aula de interpretação de rótulo, leitura de ingredientes, eu gosto de trazer essa educação nutricional também para a gestante ter ali a sua autonomia. E atendimento às crianças não está sendo também. chamado de hora em hora. Vez ou outra, sim. Doutora, eu quero chá. E mandar foto, né? Esse produto aqui eu posso. Então, além da consulta, ter esse acompanhamento faz total diferença. Tá vendo? É um serviço completo. Você não apenas cuida de você, você aprende a ler rótulos, aprende a interpretar, né? Depois da gravidez. A interpretar tudo que você vai ver no supermercado. Suas compras vão demorar agora um pouco mais, que você vai estar olhando rótulo por rótulo. Mas isso é necessário, né? Para que você tenha uma gestação saudável, para que o seu bebê nasça saudável. E é um momento único e merece desse cuidado, dessa atenção redobrada. Então, nosso primeiro bloco vai encerrar agora, mas daqui a pouquinho a gente volta. Tem perguntas da telespectadora, tem perguntas que a gente tem aqui especificamente para a doutora Flávia, que com certeza você aí em casa tem dúvida. Enquanto a gente vai para o intervalo, você já vai ali, toma um café e já manda um zap para a amiga. Ei, você tá vendo Femininas? Tá grávida. Para aquela gravidinha da família, aquela gravidinha da igreja. Ei, assiste o programa que agora o assunto é especificamente para você. Então, a gente vai, mas a gente volta daqui a pouco. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará.
Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Voltamos com o nosso programa e antes de continuarmos, queria deixar um abraço muito especial ao nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Se você está procurando um presente para o Dia das Mamães, olha, falando sobre esse mês maravilhoso, você já pode estar adquirindo um celular. Mande um WhatsApp para eles. Eu já até conversei lá com o nosso patrocinador e falei, olha, toda vez que colocarem que é do programa Femininas, você vai dar um desconto. Aí ele falou, pode deixar. Desconto está especial. confirmado lá. Exatamente. Olha, não importa a idade da sua mãe. Ela pode ser bem novinha ou já pode estar bem madura. Toda mãe quer um celular de presente. Eu quero. Toda mulher gosta de Fica a celular. dica. Todas nós usamos o celular hoje. Então, é um excelente presente para aquela que faz tudo por você, que sempre fez tudo, deu a vida por você. E se você estiver na Juju, como diz nosso pastor, na Juquira, dá para você pagar no boleto. É parcelado. Então, não tem desculpa. Ah, mãe, tô liso, tô ganhando pouco, tá difícil. Não, vai lá na loja Égua do Celular. Além deles terem um preço imbatível, eles agora facilitam o pagamento no boleto bancário. Então, gente, não tem mais desculpa. Agora o presente da mamãe e toda mãe, não precisa dar panela, pantufa, camisola, é celular, que agora a gente tá moderna, entendeu? Então vai lá na loja Égua do Celular, que fica na Arterial 18, lá na Cidade Nova, ou se você não tiver tempo, é só entrar em contato no direct da Bill. Égua do Celular. Égua do Celular, que é o site, Instagram deles. Instagram oficial, que eles mandam até você. E também em Castanhal. Se você é de Castanhal, você pode adquirir o seu celular lá em Castanhal e dar esse presente maravilhoso para as mamães. Exatamente. Então,
Loja Égua do Celular tem aquilo que você precisa para tornar o dia da sua mãe muito E vai mais ter feliz. desconto especial no Dia das Mães, viu? Pode Segue o preparar. Instagram deles lá que você vai ver os descontos, todas as promoções. Eles sempre Eles têm, estão eles têm planejando. campanhas maravilhosas, né? Na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então agora é Dia das Mães que está chegando. Então acompanhe. E se for telespectador do Femininas, tem mais desconto ainda. Então corre lá na loja Égua do Celular. Voltamos agora para cá, porque agora o nosso papo é nutrição com a doutora Flávia Lopes. E nós estamos aqui no momento de perguntas, né? Das nossas telespectadoras. Nós colocamos lá no Instagram, abrimos uma caixinha de perguntas e muitas já enviaram. Uma delas é da Jéssica Costa. Ela diz assim: eu tenho 15 semanas, estou com 15 semanas de gestação, meus exames estão normais, mas ela tem uma dúvida sobre diabetes gestacional. O que fazer, o que comer ou o que não comer para prevenir? Né? Ela está ok, mas ela já está pensando além. E quais são os riscos também, né? O que fazer para prevenir a diabetes gestacional, os riscos que a mãe e o bebê correm. E eu vou estender mais a pergunta: existe a possibilidade do bebê nascer com diabetes? Perfeito. Dúvida muito pertinente, né? Diabetes gestacional tem acontecido muito diagnóstico, às vezes até mesmo diagnóstico não fechado, a gente até identifica ali no consultório, opa, não, passou batido aqui, essa hiperglicemia, vamos tomar cuidado, mas a prevenção, ela gira em torno de algo multifatorial, porque diabetes, ele vem de um estilo de vida, né? O estilo de vida dessa mulher. Claro, a alimentação vai contribuir muito, mas em paralelo, diminuir o estresse, uma boa qualidade de sono e o exercício físico também, que vai ajudar muito a manter os níveis de glicose equilibrados, né? Então, é um estilo de vida mesmo que vai ajudar a que ela não desenvolva de repente. E tem algum risco, assim, pro bebê? Existe algum risco? Quando Porque há é um medo, né? sim. Eu digo, como eu falei, como eu estava grávida há pouco tempo, na época que eu tinha a Giovana não era tanto, eu não sei se na época que você teve seus filhos era algo comentado. Na Giovana não era algo comentado. Mas quando eu fiquei grávida do Luquinha, eu lhe confesso que até o exame, é o exame que já dá medo, o exame. Eu não sei se você... É horrível o exame. Aí ele já dá um medo. E aí eu, por exemplo, enjoava tudo. Enjoava com tudo. Aí tinha que tomar... Eram 2 potinhos que tu tem que tomar. Bem que doce, né? Muito doce. Pega um monte de açúcar, mistura junto, balança, é aquilo ali que tu tem que tomar. A mamãe que tá vendo ali já sabe. E aí conta pra gente um pouquinho sobre essa... Então, essa questão do diagnóstico, é até importante a gente falar isso, porque antes de 24 semanas, até mesmo ali no início, nos primeiros exames, precisa sempre ficar avaliando a glicemia. E o ponto de corte da glicemia é 92, porque na gestação, esse diagnóstico ele é diferente de uma adulta, uma mulher que não está grávida, o valor é diferente. Então, quando atinge ali 92 ou mais que 92, o diagnóstico ele já é fechado, né, nessa gestação de diabetes gestacional. E caso essa mulher não tenha tido esse diagnóstico antes de 24 semanas, aí sim ela vai fazer a curva glicêmica, que é esse exame aí que você toma um líquido, simula aí uma sobrecarga de glicose para saber no jejum e após a ingestão do líquido com 1 hora e com 2 horas. A manhã inteira lá. Exatamente, porque após a ingestão do líquido tem que esperar 1 hora para medir, depois esperar 2 horas para a segunda hora para fazer uma nova medição. Se na medida de jejum também der 92 ou mais, se nessa medida de 1 hora der 180 ou mais, e se na medida de 2 horas der 153 ou mais, já fecha o diagnóstico. Não precisa ser as 3, pode ser uma só alterada, já fecha o diagnóstico. E precisa fazer o acompanhamento. Quem não faz esse exame? Quem já tem um diagnóstico fechado antes de 24 semanas, não precisa, já tem o diagnóstico, vamos só manter o equilíbrio, ficar medindo em casa, fazer avaliação, ou quem tem histórico de cirurgia bariátrica, que também não pode.
né? E aí esse diagnóstico, essa avaliação, ela vai ser feita de outra forma, porque com 24 semanas começam a ser produzidos alguns hormônios que agem contra a insulina, que é responsável ali por manter os níveis de glicose equilibrados. Então, por isso que a partir de 24 semanas toma esse cuidado maior. E se caso houver um diagnóstico na gestação, precisa iniciar o tratamento com atividade física e alimentação para manter os níveis adequados. Fazer a ponta de dedo, né, que é a medida em casa, jejum em 1 hora após as refeições. Não há risco que, se essa mulher mantém um equilíbrio, consegue, o bebê pode nascer super saudável, sem riscos. Agora, se há hiperglicemias, o bebê pode ter algumas consequências no pós-parto. Ele pode ter hipoglicemias no pós-parto, ele pode precisar de UTI. Na gestação, ele pode ter dificuldade de receber oxigênio se essa mulher está tendo várias hiperglicemias, está descontrolado. Então, há sim um risco, né, para o bebê, mas ele pode sim nascer sem diabetes, crescer, se desenvolver naturalmente. Claro que pode haver uma predisposição genética, né, e isso vai depender também da qualidade da alimentação dele, do estilo de vida na vida futura. Isso tudo reflete, né, porque querendo ou não, tudo, como a gente já falou, né, a mãe, ela está se nutrindo, então a nutrição dela vai interferir, né, na saúde do bebê. Mas já foi esclarecido o que se percebe diante de tudo isso. Você, mãezinha, precisa de um acompanhamento de uma nutricionista que faça todo esse trabalho voltado para a nutrição obstetrícia, né, obstétrica. Então, é importante. E se você já tem um diagnóstico fechado, muito mais. Aí é que você realmente precisa desse acompanhamento para a sua saúde, para cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebê. Então, a doutora Flávia está aqui, você já pegou o Instagram dela, entre em contato lá na clínica para ter esse acompanhamento e ter a gravidez dos sonhos, que o seu pós-parto seja maravilhoso, porque sim, é possível viver uma gestação feliz, plena, tomando todos os cuidados. É verdade. E falando sobre pós-parto, né, nós temos mais uma pergunta. As meninas estavam empolgadas, muitas gravidinhas. E nós prometemos que íamos fazer, né? Hoje foi voltado só para a pergunta das pessoas que estão nos seguindo ali no Instagram. A Carol Garcia, ela perguntou sobre o pós-parto. Existem muitas orientações sobre o consumo de caldos, de determinados alimentos nesse período. Eles podem ajudar na recuperação da mãe e da produção de leite. E a dúvida dela é o seguinte, sobre chás. Mais uma vez aí sobre chá, que é uma dúvida que muitas têm, né? Sobre o chá. Na hora de tomar aquele chazinho, toma aquele chá de camomila, de erva doce. Ela ajuda ali, principalmente quando o bebê nasce, às vezes ele tem cólica, às vezes ele não dorme a noite toda. Eu tomando um chá de camomila, né, posso passar ali pro bebê através do meu leite. Conta um pouquinho pra gente sobre esse pós-parto e sobre essa alimentação. Certo. Então, a primeira pergunta foi a respeito dos caldos. Perfeito. No pós-parto, a alimentação ela precisa ter uma boa densidade ali de nutrientes. Às vezes os caldos eles não vão conseguir oferecer essa densidade ali, porque é uma coisa mais diluída e não é proibido. Claro que você pode tomar caldo, mas o que deve garantir a sua hidratação nesse período é a água. Então tomar bastante água. Mas não é proibido também tomar caldo, só que nós não devemos focar só em caldos. Nós precisamos ali ter uma alimentação variada. Então, com carne, com frango, com feijão, de repente arroz, salada, é muito importante, porque às vezes você toma ali bastante caldo, aquilo ali fica, de repente tem algum legume ali dentro, mas fica ali uma coisa mais diluída. E pode ser que você não tenha o aporte calórico suficiente ali para nutrir você e nutrir o bebê, que é um período que gasta, querendo ou não, muita caloria. Amamentar gasta muita caloria. Então, nós precisamos ter em mente que tomar somente caldos não é o que vai salvar a sua amamentação, não é o que vai ajudar a produzir litros e litros de leite, porque o que ajuda a produzir, o que estimula a produção de leite é a demanda do bebê, é o bebê mamar. E a recomendação é que ele mame em livre demanda.
Não existe leite fraco. Não Né? existe. Não leite existe, esse leite não está sendo suficiente. O bebê, quanto mais ele sugar, mais você vai produzir. Exatamente. E aí a questão dos chás, chá de camomila, chá de erva doce, passa no leite para criança? Na questão de aumentar a produção de leite, Não, na questão das cólicas, a gente precisa ter também entendimento que a cólica, ela vem de uma imaturidade intestinal. Então, assim, não há comprovação científica de que essas medidas, elas vão agir de forma direta e evitar aquilo ali, de repente pode ajudar a relaxar. Mas uma questão ali do bebê vinda da maturidade, da imaturidade, e nós precisamos tomar algumas outras medidas. Uma compressinha morna, um baninho quente, né? O ofurô, que é colocar o bebezinho ali num baldezinho, que ajuda a relaxar. Taca a camomila lá no furô. Na água do banho, ajuda a relaxar também. Nunca fez isso. As massagenzinhas, né? Na barriguinha, bicicletinha. Então, essas outras medidas, por vezes, são muito mais eficazes para amenizar do que, principalmente, oferecer chá para criança que não pode, né? Aquilo que a Terror vovó da ensinou. nutricionista. Mano. Por favor, Aquilo não. que a vovó Então ensinou. vamos falar agora avisa. sobre introdução alimentar. A Aline tem uma pergunta. Vamos lá. Já falamos sobre as mamães, agora vamos falar sobre os bebês, né? A introdução alimentar, que é algo assim, que para quem é mãe de primeira viagem, meu Deus, o que eu vou fazer, né? A gente tá só aqui na mama, no leite materno e tá tudo bem, mas quando a criança vai chegando a certa idade, e agora? Tem a tia que diz, dá açaí pra esse menino, ou dá logo um caribé, dá uma sopinha, aí cada um, eu sei, a minha família é Sopa gigante, de osso. gente. Sopa de osso. E vem muitas dúvidas e você não sabe quem ouvir. Aí você vai pro Dr. Google, aí você pira. Agora tem tudo na Agora internet, você vai para né? nutricionista. Mas o que top, você faz? Flávia Lopes. Procure quem estudou para isso, quem se preparou para isso. Doutora Flávia Lopes. E a pergunta é a seguinte, doutora, eu vou ler para não errar. Aqui na 8, amiga. É aqui. Qual é o momento certo para iniciar a introdução alimentar? Tem dúvidas, né? Existe um número que às vezes está fixado na mente de muitas mães, mas pode ser antes, pode ser depois. Qual é realmente o momento certo? E quais são os primeiros alimentos indicados para o bebê? E entre a papinha tradicional e o método BLW, qual é a diferença? O que é o método BLW? Aproveita para quem não Você sabe. não sabe o que é o método? Minha época tinha outro nome. Então, o que é o método BLW? Né? E qual é o mais indicado? A papinha ou ele? E qual o momento ideal para começar? Perfeito. Então, gente, para começar, 6 meses. Mas eu vou voltar a trabalhar, o bebê vai ter 5 meses. Mas porque ele não está mais aceitando leite. Não existe nenhuma justificativa que seja plausível para que comece antes de 6 meses. Então, precisa ter 6 meses de idade e também, se for prematuro, 6 meses de idade corrigida. Junto com esses 6 meses, a criança precisa ter alguns sinais de maturidade, tanto fisiológica quanto comportamental. Sentar, né? Tem a questão do sentar ali com apoio ou com o mínimo de apoio já, porque ela precisa ter controle aqui do pescoço, da cabeça, para conseguir tossir, para conseguir se defender engasgar, de repente de um engasgo. Ter o interesse, que geralmente ele já tem ali desde 4 a 5 meses querendo comer as nossas coisas. Quer pegar tudo da mão da mãe. E o reflexo de protusão de língua Falando diminuído. nisso, o interesse não quer dizer que você já tem que dar, né? Não. Ele quer puxar alguma coisa da tua mão, deixa ele experimentar. Não é isso. Não. Mas vai aguar? Não vai. Vamos ter calma, vamos esperar o tempo certo. Além mas o bebê, ele já tem muita maturidade, já senta sozinho antes de 6 meses, já tem o reflexo de protusão de língua, que é um reflexozinho que eles fazem assim, com a linguinha pra fora, né? Quando coloca o alimento, eles empurram. Isso tem que estar diminuído também. Quando ele vê a mãe já comendo. tenho interesse, mas não tenho os 6 meses. Também esperamos, porque a maturidade interna também acontece a partir de 6 meses. Melhor produção de enzimas para fazer a digestão, os rins estão filtrando melhor, o sistema imunológico está melhor preparado, o intestino está melhor preparado para receber. Então, a gente precisa também entender que a partir de 6 meses que isso acontece, né? Então, não necessariamente o bebê já senta, já tem interesse, só não tem os 6 meses. Também vamos aguardar. E também, se tem os 6 meses e não tem a maturidade neurológica, motora, então vamos aguardar um pouquinho mais também. Certo. E nesse caso,
Começou, estamos com 6 meses, vamos começar a introdução alimentar. Qual é o melhor método? Aquela papinha, bonitinha, ou o método BLW? Então, a orientação atual é que nós podemos começar com uma fruta, uma refeição principal, né? Em 2024 nós tivemos uma atualização reforçando o esquema sugerido de início. Então, pode começar com uma fruta e uma refeição principal. É uma sugestão. Então, essa refeição principal precisa ter 5 grupos alimentares. As proteínas, as leguminosas, que é feijão, grão de bico, ervilha, os vegetais, os legumes e os cereais, raízes ou tubérculos, que aí entra arroz, macarrão, batata, mandioca. Precisa ter ali esses 5 grupos para ser nutricionalmente mais completo. Então, vamos começar só com fruta e um suquinho? Não, o suco atual orientação é introduzir com 2 anos, por conta do índice glicêmico, perde as fibras das frutas, então não é uma coisa interessante. É a fruta. A prioridade é a fruta. Exato. Então, mas e aí a questão da papinha? Porque a Giovana foi a base de papinha. Uhum. O Luquinha Já não, foi já diferente. foi esse método que é a gente Exato. fazer os cortes, né? Então, a gente não tem um mais correto que o outro. Atualmente, os 2 são considerados corretos. A gente precisa só ter noção de que a gente não pode engessar muito. Eu nunca recomendo engessar. Faça só papinha, faça só o BLW. Eu gosto muito da variação para que não haja restrições alimentares depois. A criança comeu só papinha e não gosta de alimentos mais sólidos, não tem força muscular. Inclusive, se você começar com papinhas, é a papinha amassada. Não pode bater no liquidificador, não pode peneirar mais, porque a gente perde nutrientes, não estimula a mastigação, não ajuda o músculo a ter força, não ajuda na erupção dos dentes, e isso traz muitas consequências. Ainda há gente que faz, né, por conta de medo, de engasgo e tudo, ainda há profissionais, né, que orientam dessa dos forma, seus familiares, que não são atualizados, né? Precisamos falar isso, essa é a verdade. Mas é importante saber que há consequências negativas disso. Eu fiz o curso, né, com a doutora Flávia, que ela falou muito sobre a introdução alimentar. Para mim foram 9 anos de diferença, eu tive que recomeçar. E uma das coisas que eu vi lá, ela levou também uma amiga dela, uma amiga nossa, pastora. Ela falou muito sobre, minha filha é ruim. Ela tinha aquele estigma que ela foi criada, minha filha é ruim de boca, ela é ruim de alimentação. E aquilo às vezes fica na consciência da criança. Isso marcou muito para mim. E quando eu saí de lá, eu resolvi fazer a introdução alimentar na minha filha. Porque a Giovana tinha algumas dificuldades de alimentação. E assim, eu iniciei com ela com papinha, tudo muito misturado. E aí eu aprendi com o Luquinha que ele precisava sentir o sabor daquilo, que às vezes a gente quer misturar tudo. Exato. E a criança não sabe o que é o gosto, porque pega uma papinha, mistura tudo, não sabe o que é a batata, o que é abóbora, o que é cenoura. Então, assim, quando eu saí de lá, do curso que a doutora Flávia fez, eu fiz a introdução alimentar na minha família. Todos nós mudamos a nossa alimentação e foi muito importante. Inclusive da minha filha, que ela já tinha 9 anos, a gente começou a colocar mais verduras, mais assim, porque antes era só assim, carne com arroz. Ela só queria comer algumas coisas específicas. A gente começou a introduzir também a alimentação na família inteira. Que maravilhoso, né? É um período... Alcançou o Luca e toda a família. Agradecer também, né? É um período de oportunidade, né? Para rever a alimentação familiar. Que não existe boca ruim, só existe a falta da... Às vezes a forma que você está apresentando o alimento também, né? Na sua casa. Ai, gente, a conversa está tão boa. Eu queria mais pelo menos meia hora de programa, mas o diretor já está aqui no meu ouvido dizendo... Tempo de você ele tá falando, o tempo acabou, e aí? Quando não tá em minha tela, eu tô só fazendo careta pra ele, que ele quer acabar o programa e a gente quer conversar mais com a doutora Flávia. Passou voando, não foi, doutora? Foi, eu queria falar muito mais também. Olha, de repente a gente tem uma volta aqui, né? Parte 2. Tudo aquilo que é bom a gente repete. Se você tiver perguntas, coloca lá no Instagram. Se você quiser ouvir mais da doutora Flávia sobre esse assunto, bota no Instagram, que você ajuda a gente a trazê-la de volta aqui, que eu sei que tem muito assunto. Aqui a gente tá com muito assunto pendente. Mas vai ficar para um outro programa. Se Deus quiser, teremos a parte 2. Nós não ainda acabamos o nosso programa. Agora nós vamos ter um quadro muito especial com a doutora Uellen. E ela vai falar um pouquinho e que você possa acompanhar nesse momento. Isso, então você vai lá com a doutora Uellen no quadro Em Sintonia e já já você volta aqui para a gente se despedir.
Olá, queridos. No Em Sintonia de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade. É engraçado porque todas as vezes que nós falamos sobre ansiedade, nós falamos como se não fosse um processo natural da vida humana. Gostaria que vocês soubessem que a ansiedade faz parte da nossa vida. Não é só natural, como é saudável. Em determinados momentos da nossa vida, nós temos comportamentos ansiosos. Vocês sabiam que é a ansiedade que muitas vezes nos alertam em situações de perigo? É muitas vezes a ansiedade que faz a preservação da nossa espécie, onde nós identificamos que estamos em perigo, que aquela situação não é segura e a nossa ansiedade faz com que nós tenhamos estratégias de nos retirarmos daquelas situações. Mas a ansiedade se torna algo patológico, se torna uma doença quando ela começa a comprometer a nossa vida. Quando ela não está presente só quando precisamos, mas quando ela está presente em todos os momentos, principalmente nos momentos em que não deveria estar. A ansiedade nada mais é do que a angústia, a aflição, até um certo medo do futuro. Não é daquilo que você está vendo, daquilo que você está vivendo, como o medo, por exemplo. Nós temos medo daquilo que nós estamos diante. A ansiedade é sempre por algo que nós não conseguimos materializar. A ansiedade começa a comprometer a nossa vida quando ela começa a comprometer o nosso sono, quando nós não conseguimos descansar. Quando ela começa a comprometer os nossos relacionamentos pessoais, o nosso trabalho, quando ela não nos permite relaxar. Existem vários fatores para que nós tenhamos a ansiedade de uma forma que não é saudável. Alguns deles estão relacionados a traumas, excesso, sobrecarga. Alguns deles também estão relacionados a ambientes que não são saudáveis, relacionamentos que comprometem a nossa saúde mental. Está relacionado à nossa alimentação não adequada, quando nós ingerimos muito açúcar e muita cafeína. Está relacionado a vários fatores da nossa vida, aos ambientes que nós estamos expostos e aos relacionamentos que nós estabelecemos. No Em Sintonia de hoje, eu quero dizer para vocês que existem fatores muito simples para que nós possamos lidar melhor com essas situações. Exemplo, atividade física. É muito importante nós praticarmos atividade física, seja qual é a modalidade, obviamente, sempre disponibilizando dentro daquilo que é acessível para você. É super importante que nós tenhamos uma noite de sono com qualidade para que o nosso organismo possa descansar e no dia seguinte nós estarmos preparados e motivados para o que nós iremos realizar. É sempre muito importante que você consiga entender quais são os ambientes que te deixam demasiadamente ansiosos, que relacionamentos te deixam cada vez mais angustiados. Quando você identificar, você precisa entender por que esses lugares, essas situações, essas pessoas, esses cenários estão comprometendo, diretamente a sua qualidade de vida. O que eu tenho a dizer para vocês é que a ansiedade, como um fator natural, ela vai acontecer sempre que nós precisarmos. Mas todas as vezes que vocês sentirem aquele coração acelerado, aquele suor, aquelas mãos frias, aquela angústia, aquela aflição, aqueles sintomas gastrointestinais e vocês associarem que é sem motivo aparente, é um alerta. É importante que vocês possam ir ao psiquiatra para que ele possa avaliar. Dependendo do estágio de ansiedade que você esteja, como transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, você talvez precise tomar ansiolíticos ou antidepressivos. Mas a terapia é fundamental também nesse processo, porque na terapia você vai entender o que está ocasionando esse processo ansioso. Mas, sobretudo, tome um chá de tranquilidade, de amor próprio, tome um chá de autocuidado, o de camomila, o de erva doce, o de cidreira, também fazem muita diferença. E a respiração. Respire profundamente diante de todas as situações, porque a raiva e a tristeza são péssimos conselheiros. Um chá de tranquilidade a todos. Até a próxima. Você viu aí? Então, não importa como você está nesse momento, um chá de tranquilidade vai tornar o seu sábado melhor, o seu final de semana feliz, a sua vida feliz. Então, o chá de tranquilidade, ele é
tem nenhuma contraindicação. E se você é grávida, não pode tomar chá, dê um chá pro seu marido, pra ele ficar tranquilo. Vai que funciona também, né? Queridos, o nosso programa está chegando ao fim. Queremos agradecer a sua presença, doutora Flávia. Como foi válido, como foi maravilhoso ter você conosco. Vai voltar, porque ainda tem muito assunto. Vamos falar muito mais sobre isso, então agora a gente quer lhe agradecer e deixar a palavra com você. Eu também agradeço muito, agradeço a quem está assistindo, né, os espectadores, obrigada pelas dúvidas que vocês mandaram. E lembrando também, se você está nesse período, mesmo se preparando para engravidar, sonhando ali, lembra que quando a gente vai receber alguém na nossa casa, alguém assim, uma visita, que a gente está esperando uma pessoa importante, o que a gente faz? A gente dá ali uma ajeitadinha, né? Prepara arruma, limpa o banheiro e prepara um lanchinho bonito, né? Então, assim, pensa que você é a casa do seu bebê. E prepare o seu corpo para a chegada desse hóspede aí que vai chegar e vai especial, ficar chegando. São 9 meses só que você tem ali. Esse momento é único. O seu bebê nunca mais vai estar recebendo nutrição direta de você. E nunca mais vai estar ali no útero, não tem volta. Então, só são esses meses que você tem para nutrir, para definir a vida futura dessa pessoa, as predisposições a doenças, a qualidade de vida que o seu filho vai ter. A introdução alimentar ali nos 2 primeiros anos vai também ditar muita coisa que essa criança vai aceitar na vida futura, o estilo de vida, as preferências. Então, enquanto você, como mãe, como pai, for o responsável ali, o ator principal para oferecer ali a nutrição, você precisa dar o seu melhor, você precisa fazer isso de forma que honre a Deus também, né? Que traga ali qualidade de vida, não só para o bebê, mas para a família como um todo. E se você quiser contar com a minha ajuda para isso, é só seguir o meu Instagram, Flávia Lopes Nutri, com 2 S, e entrar em contato comigo no WhatsApp, marcar sua consulta, que eu vou amar te acompanhar e te guiar nesse processo. Um beijo pro meu marido, Calil, um beijo pro meu filho, Kael, pro meu filho, Otávio, pra minha família como um todo, meus amigos e pacientes. Obrigada. Que bom, muito feliz de você estar aqui, muito feliz de todos esses ensinamentos, e para mim foi muito importante, né, a doutora Flávia nesse acompanhamento com o Luquinha, e a gente precisa, né, cuidar da gente. Nós somos templos do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, mas do nosso corpo também. E tem profissionais para isso, então que a gente precisa estar ali nos amando, se alimentando. Eu estou numa nova fase agora, pós-parto, Luquinha já está com 1 aninho e eu estou me cuidando, eu estou amando essa nova fase e eu vejo o quanto é importante, né? E é isso. Por trás de uma mãe tem uma mulher, né? Isso. Feliz Dia das Mães. Já adiantado. O mês inteiro a gente vai estar no Feliz Dia das Mães, viu? Porque esse mês é nosso, viu, mamãe? Se cuide, se valorize. Bora começar a falar falar dentro de casa. E é por isso que é o nosso programa voltado para você, mamãe. Exatamente. Então, não importa os desafios. Não importa as circunstâncias. Fé, meninas!